Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, e pela bênção que temos de adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo no domingo, no dia do Senhor, atendendo a convocação solene para o culto público. É um privilégio que Deus nos dá, uma bênção que teremos melhor compreensão quando chegarmos no céu, a bênção de adorar ao Senhor junto com a igreja, junto com o povo do Senhor. Essa é uma manhã especial, porque é domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, porque temos a oportunidade de adorar a Deus, porque também nesse domingo teremos a ministração dos dois sacramentos ordenados pelo Senhor no Novo Testamento, o sacramento do batismo e o sacramento da ceia do Senhor. E em razão do sacramento do batismo, eu quero lembrar mais uma vez aos irmãos, nesta ocasião, esta doutrina do batismo, a doutrina da aliança, a doutrina do pacto. E por isso eu convido-os a que abram suas Bíblias. Eu não farei uma exposição, uma pregação, uma exposição de um texto, mas um estudo sobre o batismo infantil, relembrando, reafirmando a nossa fé nessas verdades. Eu convido então os irmãos a que abram suas Bíblias, no texto de Atos, capítulo 2, versículos 37 a 41. Nós já lemos Gênesis, Atos, capítulo 2. Lerei versículos 37 a 41. É o texto da descida do Espírito Santo, da pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. E então a palavra de Deus diz nos versículos 37 a 41, depois do apóstolo Pedro pregar a respeito de Jesus Cristo, da obra de Cristo, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ainda, irmãos, em Atos, um pouco mais adiante, no capítulo 16, Atos capítulo 16, versículos 11 a 15, segunda viagem missionária de Paulo. Paulo estava pregando em Filipos, Atos 16, versículos 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, sentando-nos, falamos às mulheres que para ali concorriam. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia.
Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos julgou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ainda no mesmo capítulo de Atos 16, versículos 27 a 34, o texto da conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E só mais um texto de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, apenas os versículos 14 a 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 14 a 16. Paulo diz: Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso bondoso Deus e Pai, Deus bendito, Deus soberano, nosso Senhor, Deus eterno, graças te damos ao Senhor pela tua bondade, misericórdia e amor em nos chamar das trevas do pecado para a maravilhosa luz do Evangelho, para a comunhão com o Senhor, para a vida eterna. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela bênção que temos de podermos ser instruídos pela Tua palavra e suplicamos-te, ó Deus, que o Senhor fale a nós, fale conosco, que o Senhor encha os nossos corações da alegria da salvação ao ouvirmos a Tua palavra, da esperança do céu, da certeza da glória. Rogamos-te, ó Deus, que use a Tua palavra para a nossa edificação. Te suplico, ó Deus, que sejas comigo, dando-me a graça de comunicar de maneira boa, certa, em submissão a Ti, para a glória do Teu nome, a Tua bendita palavra. No nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, o meu propósito nessa manhã é falar um pouco com os irmãos a respeito do pacto de Deus, especialmente do batismo infantil, relembrando a nossa fé, reafirmando a nossa fé, ou também aprendendo sobre esse assunto. Deus sempre se relacionou com o homem desde Adão por meio de pacto, por meio de aliança. E no pacto que Deus fez com o seu povo, em todas as administrações do pacto, Ele ordenou que as crianças dos que participam do pacto fossem incluídas no seu povo, o povo do pacto, a igreja visível. Deus também ordenou que o sinal objetivo da inclusão das crianças na igreja fosse lá na antiga dispensação, na velha dispensação, no período do Antigo Testamento, a circuncisão. Todos os meninos eram circuncidados com 8 dias de nascido. E na nova dispensação, isso é, no tempo do Novo Testamento, o batismo com água. E hoje nós vamos considerar o batismo infantil, a base para o batismo infantil, por que batizamos os nossos pequenos filhos, a base bíblico-doutrinária do batismo infantil, o significado
do batismo infantil. Podemos partir dessa pergunta. Por que batizamos os nossos filhos pequenos, tão pequenininhos, criancinhas, uma vez que elas não podem compreender ainda o Evangelho, uma vez que elas não podem ainda demonstrar fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? A nossa confissão de fé, no capítulo 28, na seção 4, faz essa afirmação. Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. E do mesmo modo, meus irmãos, os nossos catecismos, respondendo à pergunta a quem deve ser administrado o batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças cujos pais, ou um só deles, professarem fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isto, dentro do pacto e devem ser batizadas. Ainda uma confissão do período da Reforma, a confissão de fé belga, no seu artigo 34, faz essa afirmação. Rejeitamos o erro dos anabatistas, dos que não batizam crianças, que não se contentam com o batismo que uma vez receberam e que, além disto, condenam o batismo dos filhos pequenos dos crentes. Nós cremos, porém, que eles devem ser batizados e com o sinal da aliança devem ser selados, assim como as crianças em Israel eram circuncidadas com base nas mesmas promessas que foram feitas aos nossos filhos. Cristo, de fato, derramou seu sangue para lavar igualmente as crianças dos fiéis e os adultos. E ainda a confissão belga, por isso elas devem receber o sinal e o sacramento da obra que Cristo fez para elas, como o Senhor outrora na lei determinava que as crianças participassem, pouco depois do seu nascimento, do sacramento do sofrimento e da morte do seu Filho Jesus Cristo. Essas afirmações bíblicas são claras. As crianças dos crentes devem ser trazidas ao batismo. Qual é o fundamento do batismo infantil? Ou, quando uma criança é batizada, é com base em quê? Seria na sua resposta de fé às promessas do Evangelho, a promessa da salvação em Cristo? A resposta, meus irmãos, a essa pergunta é um redondo não, um grande não. Uma criancinha de 8 dias de nascida, que era a idade em que eram circuncidados os israelitas no tempo do Antigo Testamento, ainda não é capaz de compreender o Evangelho, nós sabemos disso. Ainda não é capaz de responder com fé a mensagem de salvação em Cristo. E, portanto, o fundamento para o batismo infantil não é a fé da criança nas promessas do Evangelho. Qual é, então, o fundamento do batismo infantil? Meus irmãos, o fundamento para o batismo de criança, filhos de crentes, mesmo que somente um dos pais, é Deus. A promessa de Deus de ser o Deus do seu povo. A promessa de Deus de ser o Deus do seu povo e dos filhos dos que pertencem ao seu povo. A base para o batismo infantil é a promessa do Senhor. Foi o que Deus disse para Abraão quando ele entrou em aliança com Abraão, Gênesis 17, 7, lemos há pouco. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações,
aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Pouco mais adiante, no mesmo capítulo, versículos 9 a 13, Deus diz a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, é o sinal da aliança. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. Quando estabeleceu aliança com Abraão, aliança que se estende a nós em Cristo Jesus, Deus ordenou que ele circuncidasse as crianças, as criancinhas, os meninos, como sinal da aliança, um sinal da promessa. E no Novo Testamento, pregando no dia de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro lembrou a todos a mesma promessa. Lemos há pouco também, Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É, portanto, meus irmãos, com base na promessa de Deus, que as crianças, filhos do pacto, filhos dos membros da aliança, é com base em Deus, na sua promessa, que as crianças são batizadas. Pais crentes batizam seus filhos certos do fato de que é Deus que salva. Ele é quem chama os seus eleitos do mundo e dentre os filhos dos crentes também. Fundamentados na promessa de Deus, de ser Ele o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos, é que nós, pais crentes, podemos trabalhar, orar, trabalhar e esperar uma resposta de fé na vida dos nossos filhos, na medida em que eles forem crescendo. Os meus avós eram crentes por parte do meu pai. Os meus pais eram crentes. E eu sempre fico maravilhado ao ouvir quando uma pessoa pode identificar e conta o momento em que foi chamado à fé. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho como contar isso para vocês. Eu sempre estive na igreja. E sempre carregando o sinal do batismo. Desde bebê. E sempre ouvindo o evangelho. E sempre ouvindo pregação. E sempre ouvindo o testemunho do evangelho, pela graça de Deus. Próximo. Na minha própria família. E sendo chamado ao evangelho todos os dias pelo Senhor. Chamado à fé. Pela graça e misericórdia do Senhor. Crie nele. Eu não posso identificar a hora, o momento, o dia em que isso aconteceu. Eu estava debaixo do guarda-chuva da aliança, debaixo da proteção da aliança, da promessa da aliança. Crianças, vocês têm essa bênção maravilhosa dada a vocês pela misericórdia de Deus. Vocês estão debaixo da promessa do Salvador, da promessa da aliança. A promessa de Deus quer dizer que todas as crianças batizadas serão salvas. Eu devo dizer com tristeza que não. Eu gostaria que sim. Mas Deus não prometeu salvar todos os descendentes de Abraão que fossem circuncidados, assim como ele não prometeu salvar todas as crianças que forem batizadas. Deus prometeu salvar os que ele predestinou para si, e não os que foram batizados na infância,
Os irmãos dirão, mas eles estão no pacto. Eles estão ouvindo o Evangelho, e que grande bênção tem. Mas lembrem, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tristemente, nem todos os que foram batizados da infância creram em Cristo, ou crerão em Cristo. Há aqueles que desprezaram e que desprezarão, infelizmente, a promessa do Salvador. Então, meus irmãos, nós trazemos os nossos filhos ao batismo, porque o batismo é um meio de graça, assim como é a pregação da palavra. E os meios de graça são, como o próprio nome diz, meios, canais, instrumentos através dos quais Deus age para a nossa salvação e crescimento na graça. Deus que predestinou o homem, também predestinou os meios para a salvação. Então, a mesma razão que faz com que pais crentes testemunhem o Evangelho, preguem o Evangelho para suas crianças, para os seus filhos, para todas elas, os faz trazê-las ao culto público para ouvir a palavra de Deus, também os faz trazê-las para serem batizadas. O sacramento do batismo foi ordenado pelo Senhor e é um meio de graça que tipifica, sinaliza o Evangelho, a obra de Cristo, testemunha o Evangelho para nós e para os nossos filhos. Qual o motivo que leva os pais crentes a batizarem os seus filhos? Pais crentes batizam todos os seus filhinhos, porque entendem que o batismo é uma figura do Evangelho. É o Evangelho apresentado por meio de um sinal visível, a água, que simboliza Cristo, que simboliza a obra de Cristo, que simboliza o lavar regenerador e renovador que é operado pelo Espírito Santo no coração, mediante a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pais crentes devem batizar seus filhos, certos de que o batismo é um meio de graça, foi ordenado pelo Senhor, não um meio de salvação. Nós não somos, e nossos filhos não serão salvos pelo rito do batismo, mas por aquilo que o batismo simboliza, por aquilo que o batismo tipifica, por aquilo que o batismo sinaliza, isto é, Cristo e a obra de Cristo. E, portanto, nós não devemos, meus irmãos, esquecer esta verdade. A Deus, a promessa de Deus, não é a fé da criança, mas a promessa de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus diz, é o que nos faz trazer os nossos filhos para serem apresentados para o batismo, para serem batizados. A fé dos pais na promessa de Deus, não no rito, não na cerimônia, mas a fé dos pais na promessa de Deus, simbolizada, tipificada no batismo. Indo mais adiante nesse assunto, aprofundando-nos um pouco mais, vejamos a base bíblico-doutrinária do batismo infantil. Nós cremos, meus irmãos, lemos na introdução desse estudo algumas afirmações da nossa fé histórica, e cremos que a Escritura nos ordena, nos autoriza a conceder o sacramento do batismo aos nossos pequenos filhos. Para nós, reformados, presbiterianos, o batismo infantil é um dever cristão firmemente fundamentado na palavra de Deus, nas Escrituras, na Escritura Sagrada. E por isso consideramos que negligenciar o batismo, negar, protelar, até mesmo protelar o batismo aos nossos filhos é uma séria falta do dever cristão diante do Senhor, o Deus da aliança, o Deus soberano da aliança. Qual é a base bíblico-doutrinária para o batismo infantil?
Nós encontramos ou temos a base bíblico-doutrinária do batismo infantil na doutrina do pacto. A aliança de Deus com o seu povo, que é desvendada nas diversas administrações do pacto ao longo da revelação nas Escrituras. A revelação é progressiva. E há diversas administrações, na verdade, de um mesmo pacto. O pacto de Deus em seu Filho, ou com seu Filho, a promessa do Filho. Nessas palavras que são como o fio de ouro da promessa. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus. Desde o começo, desde a criação, Deus sempre se relacionou com o homem por meio de pacto ou aliança. Às vezes os nossos acordos não estão bem firmados. Homens não deveriam fazer acordos meio lá, meio cá. Homens devem sempre fazer acordos bem amarrados, isso fique claro, para você, para mim, vamos agir assim ou assim. Mas às vezes, infelizmente, os nossos acordos não são bem firmados. Nosso coração pecador. Mas Deus sempre tratou, meus irmãos, conosco, com a humanidade, com o homem, de maneira séria. É uma questão de vida ou morte. Deus sempre tratou conosco por meio de aliança. O que é uma aliança? Um pacto. Por definição, é um acordo entre partes. Pode ser um acordo de boa convivência com o vizinho, por exemplo. Você não passa dessa castanheira, porque o terreno para cá é meu. Eu não passo para lá, porque para lá é seu. Convivemos bem e temos esse sinal do pacto, a castanheira. Árvores estão delimitando esse terreno. Nesse acordo entre partes, há limites, há regras. Cada um promete respeitar ao outro, respeitar os limites estabelecidos, por exemplo, para uma boa convivência. No caso do pacto de Deus com o seu povo, há uma diferença, meus irmãos. Na verdade, Deus estabelece o pacto, Deus sustenta o pacto. É Deus que cumpre o lado dele e o nosso lado no pacto, em seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos examinar as diversas administrações do pacto de Deus com o seu povo, desde o primeiro pacto feito com Adão, e podemos ver que o pacto de Deus conosco, seu povo, não é bem um acordo entre duas partes. No mais correto sentido, trata-se do pacto de Deus somente, em seu Filho Jesus Cristo. A essência do pacto, a aliança de Deus com seu povo, é essa. Deus promete, eu serei o vosso Deus. Vós sereis o meu povo. Mas a revelação vai nos dizer que nós só podemos ser povo de Deus em seu Filho Jesus Cristo, em razão daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Deus mesmo garante em seu Filho Jesus Cristo tudo que é necessário para a concretização desse acordo. O nosso lado do pacto é garantido pelo próprio Deus em seu Filho Jesus Cristo. É Ele que promove, estabelece, sustenta e garante o pacto. Há um pastor reformado holandês chamado Herman Huixman, entende o pacto de Deus conosco, com a igreja, com o seu povo, como sendo não um acordo ou contrato entre duas partes, mas como sendo nas palavras dele mesmo, uma íntima e viva comunhão de amizade da parte de Deus para conosco. Eu vou citá-lo um pouco, de fato, literalmente. O pastor Herman Huixman diz, para determinar a ideia do pacto, é melhor observar aquelas passagens da Escritura que falam da relação entre Deus e o seu povo do pacto. Quando assim fizermos, não pode haver dúvida que a ênfase não é sobre a ideia de um acordo ou contrato, mas antes sobre uma viva relação de amizade entre Deus e aqueles a quem Ele escolheu em Jesus Cristo, Senhor deles. E Herman Huixman continua dizendo, a relação é tal
que Deus os recebe em sua própria família. Deus nos recebe em Cristo, em sua própria família. E, de acordo com a medida da criatura, eles entram na vida de amizade do Deus triuno e, nessa relação, desfrutam a mais alta bem-aventurança possível. Deus sempre permanece Deus e Senhor, e o homem permanece criatura e servo. A distância entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem, não é removida. Todavia, como o Senhor Deus do pacto, Ele é o amigo soberano do seu povo. Eu particularmente gosto muito dessa afirmação. Deus é um amigo soberano do seu povo. Mas Cristo chega a dizer, eu nem os chamo amigos, porque um amigo não sabe tudo o que acontece na casa do seu Senhor. Eu vos chamo filhos. É o que somos em Cristo Jesus. Ele é um amigo soberano do seu povo, que os abençoa em seu favor, abençoa aqueles que o bendizem, amaldiçoa aqueles que o amaldiçoam, faz do seu povo herdeiros de todas as coisas, coloca-os sobre as obras de suas mãos e faz com que eles entrem em seu descanso e desfrutem dos prazeres que estão em sua destra. Deus, nas diversas administrações do pacto, é quem se aproxima do seu povo, é quem faz promessas e quem garante essas promessas em Cristo. E as crianças do pacto, as crianças dos crentes estão sempre envolvidas nessas diversas administrações do pacto. Nós podemos ver isso observando rapidamente, meus irmãos, resumidamente, as diversas administrações do pacto. O pacto com Adão, por exemplo, no princípio, quando Deus fez com Adão um pacto de obras. Tomou, pois, Deus, o homem, Gênesis 2, 15 a 17, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, e deu a ele essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No pacto com Adão estava incluída toda a raça humana. Mas nós, em Adão, todos nós, toda a raça humana, desonramos esse pacto. Nós quebramos a aliança e trouxemos a desgraça sobre toda a raça humana. O pecado e a morte, a condenação e a morte eterna, e todas as demais consequências do pecado para todos os descendentes de Adão. De maneira que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem, isto é, Adão, que nos representava de maneira federal, isso ele nos representava a todos. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Porém, uma boa notícia, isto é, evangelho, boas novas. No mesmo tempo em que Deus anunciou toda a maldição do pecado a Adão, Ele também anunciou a promessa de um Redentor. A promessa do Salvador que viria para vencer, destruir o mal, Satanás, o pecado e todas as suas consequências. Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a promessa da vinda de um filho, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que ele tivesse que ser ferido no calcanhar. Eu sempre lembrava do Evangelho olhando o calcanhar do papai. O papai tinha uma cicatriz no calcanhar em razão da mordida de uma cobra. Perguntei para ele: o que o senhor fez com essa cobra? Matei. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ainda que tivesse que derramar o seu sangue como fez, venceu a morte, o pecado e todo o mal, quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e ressurgiu ao terceiro dia.
Mas Deus, meus irmãos, ao longo da história, administrando a promessa desse Filho Redentor, também fez um pacto com Noé, seguindo o seu plano soberano, e na renovação da aliança com Noé, a aliança da preservação, aliança feita no tempo do dilúvio, ele promete não mais destruir os seres viventes por meio de águas de dilúvio. O sinal daquele pacto da preservação é o arco-íris. Quando nós vemos aquele lindo arco-íris, crianças e velhos, quando nós vemos o lindo arco-íris, é Deus se lembrando da promessa de preservar os anos, as estações, a criação, de preservar o seu povo também. Na aliança com Noé, Deus incluiu os descendentes de Noé, os seus filhos, Gênesis 9, 8 a 17. Disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Apenas os versículos 8 e 9. Mais adiante, Deus entra em aliança com Israel, quando chegou o momento de ordenar de maneira mais definida a vida sob a aliança, os relacionamentos, o relacionamento com Deus e com o próximo. E por isso, no Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o seu povo, os filhos de Israel, a aliança da lei. Por meio de Moisés, Deus deu a eles a sua lei, resumida nos 10 mandamentos, as 10 palavras, Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Na aliança com Israel também foram incluídas as criancinhas. Nós podemos ver isso melhor, meus irmãos, na renovação da aliança da lei em Moabe, quando Moisés exortou o povo com essas palavras, Deuteronômio 29, 9 a 11. Guardai as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos diante de Jeová, vosso Deus, as vossas cabeças, as vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, a saber, todos os homens de Israel, os vossos pequeninos, vossas mulheres e o peregrino que está no meio dos vossos arraiais, desde o rachador de tua lenha até o tirador da tua água. E vejam, meus irmãos, nessa lista dos aliancistas, aqueles que Deus abençoou, incluindo-os na aliança com ele, estão os pequeninos de Israel, estão as crianças. E mais adiante, o pacto de Deus com Davi, quando Israel já estava estabelecido como uma nação forte, poderosa, sob o reinado, sob o comando do rei Davi. Mais uma vez, Deus renovou a aliança com o seu povo, a aliança com Davi. Nessa aliança do reino, Deus prometeu edificar uma casa eterna, um reino eterno, por meio de um filho de Davi, que não seria Salomão, seria Jesus Cristo, que viria para edificar esse reino eterno. E aqui também Deus inclui a casa de Davi, os descendentes, os filhos de Davi. Meus irmãos, em todos os momentos de renovação ou a administração do pacto de Deus com o seu povo, em todos os momentos em que Deus renovou a aliança com o seu povo, os pequeninos, os filhos da aliança, os filhos dos que fazem parte da aliança estão presentes, são incluídos na aliança. Eu sempre gosto de ler quando vou visitar, conhecer as crianças que nascem. Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. Eles pertencem ao Senhor, eles fazem parte do pacto da aliança. Talvez os irmãos estejam pensando, o pastor esqueceu o pacto com Abraão. Nós lemos sobre esse pacto em Gênesis 17. Abraão foi chamado por Deus de Ur dos Caldeus, uma cidade distante de Canaã, de 1.000 e tantos quilômetros, quase 1.500 quilômetros de distância, de onde ele estava para a terra da promessa. E Deus entrou em aliança com Abraão, prometendo ser o Deus dele e da sua descendência. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti. Deus um dia chamou Abraão e fez a ele uma promessa. Gênesis 12, versículos 1 a 3, e lerei também o versículo 7. Sai da tua terra,
da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Darei à tua descendência esta terra. Vejam, meus irmãos, na promessa feita a Abraão, no pacto com Abraão, estão incluídos a posse de uma terra de descanso com a herança, o nascimento de um filho, uma numerosa descendência que seria herdeira da terra prometida. E quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Abraão e Sara morreram sem ter obtido o todo das promessas feitas por Deus a eles. Porém, meus irmãos, junto com os seus filhos, eles viveram sempre pela fé na promessa da aliança, na promessa de Deus, na palavra de Deus. O autor aos Hebreus diz em Hebreus 11, 9 e 10, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Na aliança feita com Abraão, Deus fala em abençoar famílias. Nessa aliança, os filhos estão incluídos na promessa de Deus como herdeiros da promessa. Herdeiros de Deus em Cristo Jesus. O sinal do pacto de Deus com Abraão foi a circuncisão. Depois de reafirmar a promessa da aliança para Abraão, Deus estabeleceu o sinal daquela aliança, o sinal do pacto, que seria o símbolo que lembraria no corpo dos participantes da promessa, aliança, o compromisso feito com Deus. O sinal da aliança no Antigo Testamento era a circuncisão. Todo homem da aliança seria circuncidado na pele do seu prepúcio, um pequeno pedaço da pele do seu prepúcio seria retirado. As mulheres, as esposas, mães e filhas estavam representadas nos homens, nos esposos e pais. O texto de Gênesis 17, lemos ainda há pouco, mas vale a pena recordar do sinal da aliança. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Meus irmãos, observem, notem que para fazer parte do povo de Deus no Antigo Testamento, imagine que você estivesse lá e para fazer parte do povo de Deus, você tinha que ser circuncidado. Isso incluía as crianças. Abraão tinha 99 anos quando ele foi circuncidado, Ismael 13 anos. E Isaque foi circuncidado com 8 dias de nascido. Note, os irmãos, que estrangeiros podiam fazer parte do povo de Deus, mas para isso eles tinham que
crer no Deus de Israel e receber com eles, carregar com eles o sinal da aliança, a circuncisão. Desde Abraão, os adultos que vinham de fora uniam-se ao povo de Deus em virtude da fé, fé na promessa, fé no Redentor. Sendo circuncidados, os meninos eram admitidos pelo rito da circuncisão, em virtude da fé processada pelos pais. A circuncisão era um rito de iniciação, de ingresso na igreja visível no tempo de Abraão, ou de todo o período do Velho Testamento. Era um sinal externo no homem, uma marca externa que sinalizava o pertencer à família da aliança. Eu tenho várias cicatrizes que me lembram sempre. Eu fui agricultor, eu conduzi um barco. Essas cicatrizes. Toda vez que eu lembro para elas, olho para elas, eu lembro que por estar trabalhando na roça, eu caí com uma foice, um terçado na mão, cortei o braço. Esse sinal, eu sempre vou me lembrar dele. Onde estiver, o que aconteceu naquele dia, a história daquele dia. Outro que eu estava conduzindo o barco e acertei, parecendo que estava brigando com alguém, mas não é. 2 cortes parecidos, 2 cicatrizes que são do eixo do motor girando e uma pontinha que estava ali me acertou o braço. Me lembram daquela história sempre, onde quer que eu esteja. Uma vez que nós somos batizados, nós carregamos esse sinal da aliança. Você não pode livrar-se desse sinal da aliança, esse sinal do pacto, onde quer que você esteja. O Evangelho, o Redentor, a esperança da terra, o Filho de Deus que veio a esse mundo, que derramou o seu sangue para me lavar dos meus pecados. O batismo simboliza todas essas coisas, como também simbolizava a circuncisão. Quando um pai circuncidava o seu filho, ele estava dedicando-o ao Senhor. Circuncidar um filho lá no período do Antigo Testamento significava dizer: eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor, esse meu filho também pertence ao Senhor, ele é um filho da aliança, ele faz parte do povo de Deus, ele é um herdeiro da promessa. Circuncidar os filhos na época do Antigo Testamento era um sinal de fé em Deus e de submissão à vontade soberana de Deus. Os pais israelitas que circuncidavam seus filhos estavam prometendo a Deus criá-lo para Deus, dedicá-lo a Deus. Eles estavam prometendo ensinar aquela criança a crer em Cristo Jesus, na promessa de Cristo. Eles estavam prometendo ensinar aquela criança a viver pela fé. Eles estavam prometendo ensinar aquela criança a amar a promessa do Salvador, a amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento. Na circuncisão, o pai se comprometia a ensinar seu filho a respeito do Redentor que viria derramar o seu sangue. Quando um menino era circuncidado, o sangue dele era derramado. Isso sinalizava para o fato de que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, viria a esse mundo para derramar o seu sangue, para limpá-lo dos seus pecados. A circuncisão não era apenas um ritual de ingresso no povo da aliança, era mais que isso. A circuncisão era para ser um ato de fé na promessa do Redentor. O significado, a importância da circuncisão não estava no rito em si mesmo, na cerimônia, na tradição, no costume, mas naquilo que representava. Cristo, a promessa do Redentor, o Evangelho, a circuncisão apontava para Cristo Redentor que viria. É triste dizer que, infelizmente, muitos israelitas passaram a ver o ritual da circuncisão como uma espécie de garantia automática de salvação, um direito automático à herança de novo céu e nova terra. Mas eles foram advertidos desde Moisés ou desde Abraão. Os profetas os advertiram. Moisés, por exemplo, diz em
Deuteronômio 36. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Isso é, Moisés estava dizendo, não é apenas o rito, a pele do prepúcio retirada, mas isso sinaliza para a obra de Deus no seu coração, que lhe faz crer na promessa do Redentor, na vinda de Cristo, no fato de que só nele, na justiça dele, seus pecados são removidos, são expiados, são redimidos, são lavados, e você é santificado e purificado apenas na promessa do Redentor, não no rito da circuncisão. Ele simboliza a promessa em razão dos israelitas passarem, alguns deles, a acreditar no rito em si somente, como meio de justificação. Jeremias exortou eles, dizendo, Jeremias 4:4, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Meus irmãos, desde Abraão, a verdadeira circuncisão no coração, isto é, um coração que crê em Cristo, um coração lavado, regenerado pelo sangue de Cristo, foi circuncidado. E este era um coração circuncidado. E é por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo fala da circuncisão como sendo a circuncisão operada em Cristo, mediante Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 11 a 13. Nele, isto é, em Cristo também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos delitos. No Novo Testamento, o sinal da aliança mudou da circuncisão, que era um sinal cruento, que era um sinal com derramamento de sangue, para o batismo, que é um sinal mais apropriado para o período do Novo Testamento. Uma vez que Jesus Cristo já veio, uma vez que Jesus Cristo já derramou o seu sangue na cruz do Calvário, o despojamento do corpo, da carne, a morte de Cristo, o derramar do seu sangue, uma vez que Cristo já derramou o seu sangue, isto é, agora, esse ato de Cristo é agora simbolizado pela água do batismo. Na nova administração da aliança da graça, as mulheres são agora incluídas no receber o sinal da aliança, o batismo com água. Meus irmãos, essa breve exposição, talvez você diga não tão breve assim, quem está pregando o tempo passa mais rapidamente, está ouvindo mais devagar. Mas essa breve exposição, esse resumo da doutrina da aliança, os textos que nós lemos, demonstram de maneira clara que desde o começo Deus sempre se relacionou com o seu povo por meio da aliança, por meio de pacto, e ao estabelecer e administrar as diversas fases da aliança, as diversas administrações do pacto, ele determinou que as crianças, os filhos de pais crentes, façam parte do povo do pacto, isso é, a igreja visível. Deus deu a vocês, crianças, filhos de pais crentes, esse privilégio, essa bênção graciosa. Ainda que um só dos pais seja crente, Deus deu a vocês, crianças, o direito de pertencer ao povo do pacto junto com seus pais. Isso não foi revogado nem por Jesus Cristo, nem por seus apóstolos na época
no Novo Testamento ou na nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele cumpriu por nós todas as exigências de Deus. Ele cumpriu a nossa parte no pacto. As diversas administrações da aliança encontram a sua consumação em Cristo, a sua plena realização em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo é o mediador de uma nova aliança, uma nova e eterna aliança estabelecida com base em superiores promessas. Hebreus 8:16. Nele, isto é, em Cristo, nós temos a promessa da terra, nós temos o Filho, a promessa da terra, novo céu e nova terra, e de plena comunhão com Ele eternamente. Essa realidade da aliança, da promessa de Deus, é simbolizada pelo batismo. Qual é o significado do batismo? O que significa, meus irmãos, batizar os nossos filhos? O mesmo significado que tinha a circuncisão no Antigo Testamento. Eu vou relembrar aos irmãos a resposta à pergunta 94 do nosso catecismo. O que é o batismo? O batismo é o sacramento no qual o lavar com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e nosso compromisso de pertencermos ao Senhor. O batismo no Novo Testamento, como já vos disse, substituiu, deu continuidade à circuncisão e tem o mesmo significado. Circuncisão e batismo servem como iniciação na comunidade da aliança, isto é, na igreja visível. E mais que isso, meus irmãos, a circuncisão e o batismo são sinais e selos da aliança, da graça, do amor de Deus para com o seu povo. Circuncisão e batismo representam as mesmas verdades espirituais. A circuncisão significa união com Deus, pureza, limpeza de pecados, fé na promessa, no Redentor, no Evangelho, e do mesmo modo o batismo. O batismo na nova dispensação, no Novo Testamento, significa tudo quanto significava a circuncisão na velha dispensação, o mesmo significado. Agora, com a vinda de Cristo, que cumpriu por nós tudo que Deus exige para o homem do seu povo, para cumprir o que ele requer no pacto. No Novo Testamento, a circuncisão, o batismo, melhor dizendo, substitui a circuncisão, a água do batismo, derramada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo o batismo um sinal de inclusão na igreja. Nós podemos, meus irmãos, ter certeza de que os filhos dos crentes, hoje, têm o mesmo direito ao batismo que tinham os filhos dos israelitas à circuncisão. Em nenhuma parte do Novo Testamento nós encontramos qualquer passagem de Cristo, dos apóstolos, desautorizando esse sacramento que tinha como sinal a circuncisão e tem como sinal agora o batismo com água. Depois que o apóstolo Pedro pregou o sermão do dia de Pentecostes, muitos dos que ouviram perguntaram: o que faremos, irmãos? E nós já lemos em Atos 2 a resposta de Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nesse texto, meus irmãos, de Atos 2, o apóstolo Pedro afirma o direito das crianças
Mais uma vez, a Bíblia afirma o direito das crianças, filhos de crentes, de serem incluídas pelo batismo, a membresia da igreja. Pedro estava pregando para pessoas adultas, portanto, capazes de compreender a mensagem e capazes de crer pela graça de Deus. Por isso ele chamou-os ao arrependimento e à fé, para que fossem batizados em nome de Cristo. Mas Pedro não exigiu aqui fé por parte das crianças pequenas, naturalmente incapazes de arrependimento e fé. Porém, nota, os irmãos, ele as inclui no povo de Deus. Para vós é a promessa, Atos 2:39, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós temos três classes de pessoas aqui. Vós, para vós é a promessa, os adultos que estavam ouvindo a pregação de Pedro, em sua maioria judeus, prosélitos do judaísmo, que creram em Cristo. Para vossos filhos, a promessa é para vossos filhos, isto é, os filhos dos que creram, os filhos dos crentes. E para quantos o Senhor nosso Deus chamar, isso é, para todos aqueles que Deus está chamando através da história, pela pregação do Evangelho. Portanto, meus irmãos, se a promessa e a aliança que Deus fez com o seu povo é para nós e nossos filhos, então nossos filhos estão incluídos entre os que constituem a igreja visível de Deus e têm direito ao sinal visível desse privilégio que é o batismo. É por essa razão que no Novo Testamento, os filhos de pais crentes são chamados de santos. Mesmo quando somente um dos pais é crente. 1 Coríntios 7,14, texto no qual Paulo diz: o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Pedro estava falando de um homem, de um casal. O homem se tornou crente, a esposa não. Então Pedro diz a eles: o convívio com aquele que é crente pode santificar o não crente. Então ele continua falando dos filhos. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. E santo é a maneira do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos tratarem os membros da igreja visível no Novo Testamento. Os apóstolos denominam de santos os membros da igreja de Cristo, em vários textos do Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo tratou as crianças pequenas de forma a demonstrar preocupação pactual com elas. Crianças pequenas eram trazidas a ele por outras pessoas. Por exemplo, em Mateus 19, 13, Marcos 10, 13, trouxeram-lhe então alguns pequeninos. As crianças não foram a Cristo por suas próprias iniciativas espirituais, elas não fariam isso. De fato, algumas dessas crianças eram bem pequenas, não podiam ir, eles eram levados, traziam-lhe também os pequeninos. E Jesus disse sobre as crianças: dos tais é o reino de Deus, aqueles que eram levados a ele. E interessante, meus irmãos, que Jesus as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Trouxeram-lhe então alguns pequeninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Mais uma vez, meus irmãos, que privilégio Deus nos dá. A nós, pais crentes, as crianças dos crentes, que bênção Deus nos dá. As crianças, filhos de pais crentes, são santificadas em virtude da fé professada pelos pais. Elas são chamados santos porque são filhos de crentes. Portanto, são membros da aliança feita com seus pais. São membros da igreja visível. E por isso, elas devem ser batizadas como nós
testemunharemos nessa manhã. O Manual Litúrgico da Igreja Presbiteriana do Brasil faz também essa afirmação. Os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, como faz em 1 Coríntios 7,14, nome com que na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja. Nem tampouco o nosso Senhor os teria tratado nesta relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino dos céus. Então, nessa manhã, nós podemos, meus irmãos, rever, reafirmar, relembrar essa doutrina preciosa, fundamental da nossa fé, a doutrina do pacto, a doutrina do batismo infantil, a razão do batismo infantil, Deus, a promessa de Deus, o fundamento bíblico doutrinário, a doutrina do pacto. Nas diversas administrações do pacto, as crianças sempre estavam envolvidas, Deus sempre as incluiu nas diversas administrações do pacto. Nós podemos ver o significado do batismo. É um ritual muito bonito, eu poderia dizer até emocionante, mas não é o ritual, não é a tradição, não é o rito por si mesmo que tem um significado, mas aquilo que ele sinaliza, aquilo que ele representa, aquilo que ele tipifica, aquilo que ele figura, Cristo, a obra de Cristo, o derramar do sangue de Cristo. É a fé no Redentor, a fé na promessa do Redentor, a fé de que nasceria um filho maior do que Isaac, um filho maior do que Salomão. O Filho de Deus viria a esse mundo nascendo de mulher, sim, por obra do Espírito Santo, gerado no ventre de Maria, nascido de Davi, nascido sob sua própria lei, isto é, submetendo-se à sua própria lei, para cumprir por nós, em nosso lugar, aquilo que Deus ordenava que nós cumpríssemos e nós não tínhamos condições, atender toda a lei, obedecer toda a lei. Cristo fez isso por nós. Cristo também apresentou-se diante do Pai como sacrifício, derramando seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. Nós não poderíamos fazer isso, o homem não pode sacrificar-se nem por si, nem por seus irmãos, mas Cristo, como o nosso irmão mais velho, como aquele que assumiu a nossa natureza, o fez por nós, cumprindo a nossa parte do pacto e assim garantindo, meus irmãos, para nós vida, comunhão com Deus, vida eterna. Mas lembrem-se, por que nós batizamos os nossos filhos? Uma pergunta que às vezes os anabatistas fazem, ou sempre fazem, se eles não podem crer, se eles não têm condições de compreender o Evangelho. Se uma criança pequenininha não pode crer no Evangelho, por que ela é batizada? Não é com base na fé da criança, realmente ela não pode crer, realmente ela não pode ainda entender o Evangelho, mas é com base na promessa de Deus, com base em Deus, na promessa do Redentor, na promessa de salvação em Cristo, em razão da fé dos seus próprios pais. E, meus irmãos, como aplicação, e já finalizando o estudo dessa manhã, eu quero lembrá-los a todos nós, ser membro da igreja visível não o salvará do pecado, da morte eterna, do inferno. O rito do batismo por si mesmo não te salvará. O ter sido batizado não te salvará. Isso é uma advertência para nós. É triste dizer que nem todos aqueles que estão debaixo das bênçãos do pacto, por terem pais crentes, são crentes em Cristo Jesus. É triste dizer que nem todos os que estão na igreja são de fato verdadeiros filhos de Deus, como nem todos os de Israel eram de fato israelitas. Nem todos creram na promessa do Redentor. É triste dizer que nem todos os que foram batizados na infância
e estiveram debaixo do guarda-chuva das bênçãos do pacto, provaram até o dom celestial, a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, as bênçãos dos céus. Por exemplo, quando nós reunimos no domingo, no dia do Senhor, nós estamos provando um pouco das bênçãos dos céus, da união com Cristo, seu povo, da eterna união de Deus, mediante Cristo com o seu povo, que teremos de uma maneira plena quando Jesus Cristo voltar. Alguns dos que tiveram essas bênçãos não são crentes em Cristo Jesus. Isso é para adverti-los, crianças da igreja, jovenzinhos da igreja, todos quantos receberam o sinal do batismo. Deus lhes deu esse sinal para apontar para o seu Filho Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue por ti. Creia em Cristo, creia na encarnação de Cristo, creia na vida de Cristo, na obediência perfeita de Cristo, creia que Ele cumpriu a lei por ti, creia no seu sacrifício na cruz, na sua morte e ressurreição. Crendo nele é que você é salvo. E você carrega esse sinal, se você foi trazido ao batismo, você carrega esse sinal durante toda a sua vida. Mas creia naquilo que ele significa. Nós fazemos bem, meus irmãos, em lembrar as palavras do nosso breve catecismo sobre os sacramentos. Os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não por alguma virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé os recebem. Nós devemos lembrar disso sempre, meus irmãos, os sacramentos. E nós vamos participar dos dois sacramentos, o sacramento do batismo e da ceia do Senhor. São meio eficazes, sim, para nos edificar em Cristo, para falarem de Cristo, para apontar para Cristo. Mas não por alguma virtude que eles tenham em si mesmo ou a virtude esteja naqueles que ministraram ou ministram o sacramento, mas em razão da bênção de Cristo, pela obra do Espírito, naqueles que pela fé os receberam. O batismo infantil, uma lembrança agora a todos nós que somos pais, e que pela ordenação de Deus, por obediência a Deus, por fé, trouxemos os nossos filhos para serem batizados. O batismo infantil não nos libera, meus irmãos, muito pelo contrário, não nos libera da solene responsabilidade que temos de testemunhar o Evangelho para os nossos filhos, de pregar o Evangelho para os nossos filhos, de ensinar o Evangelho para os nossos filhos. Pelo contrário, ele nos compromete em fazê-lo. Devem os pais crentes, devemos nós, pais crentes, ensinar o Evangelho para os nossos filhos. Nós os trouxemos ao batismo e fizemos essa promessa. Devemos nós, pais crentes, instruir os nossos filhos na fé. Devemos nós, pais crentes, advertir os nossos filhos, exortá-los, corrigi-los, orar por eles. Nós devemos trazê-los à igreja para que eles estejam, desde pequenininhos, debaixo das bênçãos do pacto, ouvindo o Evangelho. Nós devemos caminhar com eles crendo em Cristo, como Abraão, Isaac, Jacó. Nós devemos ensiná-los a esperar a vinda de Cristo. Nós devemos falar a eles da esperança da glória. Nós devemos falar a eles da expiação, perdão de pecados, justificação, santificação, purificação, somente em Cristo Jesus. Essa é a nossa responsabilidade como pais de filhos que são da aliança, pela promessa de Deus, pela palavra de Deus. E que bênção, que privilégio, que teremos a oportunidade de ver, mais uma vez, meus irmãos, pela ministração do sacramento do batismo nessa manhã de domingo, e pelo testemunho de crentes, de pais crentes, de filhos crentes, que formam outras famílias crentes através da história. Que Deus nos abençoe e nos firme em nossa fé essas verdades e nos dê graça
nós pais, para cumpri-las, e aos nossos filhos. Nosso maior desejo, oração, nosso maior trabalho, meus irmãos, é para que eles se tornem em Cristo, em razão da graça, operação do Espírito, crentes em Cristo Jesus. Servos de Deus em Cristo Jesus. Nessa manhã, está entre nós um casal de irmãos, membros da nossa igreja, que querem apresentar seu filho